Boa tarde, Presidente Susana Amador, Presidente da Assembleia Municipal de Loures. Hoje é um evento muito especial, São Solene do 25 de Abril, e queria fazer aqui algumas perguntas que são desafiadoras em termos do poder local. Que desafios identifica atualmente para a democracia local e para a participação cívica dos cidadãos nas instituições autárquicas? Antes de mais, muito boa tarde e obrigada pela oportunidade de podermos falar de Abril e dos desafios de Abril, de um tempo que, tal como o Tejo, é sempre novo e Abril é sempre novo. Por mais anos que se passem, é sempre uma revolução carregada de esperança e carregada de vontade de mudar para um dia inteiro e limpo e sairmos da noite escura onde estivemos 48 anos. E eu diria que os desafios para o poder local são desafios essencialmente de enfrentar os novos tempos, de envolver os jovens na participação e na cidadania e também nas autarquias locais e aprofundar os desafios que Abril nos deixou e que temos que honrar esse legado. Aprofundar os desafios significa que muitos deles não estão ainda totalmente adquiridos ou estão totalmente cumpridos. Portanto, refiro àquilo que são também hoje competências locais, que têm a ver com a habitação, que têm a ver com a educação e que têm a ver com a intervenção social. Sendo desafios de natureza europeia e de natureza nacional, não deixam de ser cada vez mais também desafios das autarquias locais, tendo em conta que, de acordo com a reforma do Estado e da descentralização, hoje são novas e reforçadas as competências nesse domínio. E, portanto, diria que um dos grandes desafios é que, ao nível local, se consiga cumprir o que diz respeito ao acesso à habitação, a uma habitação acessível, uma habitação para a classe média, uma habitação social também para os mais vulneráveis. E, ao mesmo tempo, obviamente, também cumprir, acabar por conseguir erradicar as franjas de pobreza que atacam, infelizmente, ainda muitas crianças, ou seja, a pobreza infantil não diminuiu, antes pelo contrário, tem vindo a aumentar. Obviamente que diminuiu em relação àquilo que foram os 48 anos da ditadura, mas depois de 52 anos esperávamos ter um país menos pobre, um país menos assimétrico, um país com menos desigualdades e, portanto, eu diria que os desafios passam essencialmente pelo cumprimento da Constituição da República Portuguesa, que não é panágio só de um governo nacional, mas também de um governo local. E os desafios, digamos, mais recentes são os desafios onde as novas gerações têm uma palavra a dizer e que as autarquias locais têm que estar particularmente atentas. Estou-me a referir ao desafio das alterações climáticas, aos desafios da transformação digital, que não podem, de certa forma, criar outro tipo de exclusões, os que são digitais e os que não são digitais, e tudo o que tem a ver também com os desafios da demografia, com os desafios da natalidade, portanto, que são desafios sempre novos e necessários e estruturais para que Portugal seja um país que tenha a possibilidade de continuar a crescer, a renovar-se e a ter mais jovens também, porque sem jovens não há futuro. De qualquer modo, digo-lhe que tocou num setor que me toca a mim pessoalmente, o setor dos 65 mais é o que mais cresce na leitura dos digitais, mas exponencialmente. Ok. Que mensagem gostaria que os cidadãos do Conselho retirassem desta sessão solene? Eu queria, antes de mais, que os cidadãos do Conselho, de todas as idades e todas as gerações, não olhem para estas sessões solenes ou não olhem para os dias iniciais, inteiros e limpos, os dias especiais, como uma mera evocação retórica, como uma repetição, um hábito, uma rotina, e, portanto, a liberdade nunca será uma rotina, os direitos fundamentais nunca serão algo adquirido. E, portanto, o que eu gostaria de deixar em termos de mensagem de apelo às pessoas é que façam parte de um todo, façam parte da comunidade, que possam vir a estas iniciativas da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, que possam ir para a rua manifestar-se, passar na Avenida da Liberdade, que possam cumprir Abril, no fundo, pertencendo a uma associação, estando num clube desportivo, fazendo voluntariado nos hospitais, ou seja, Abril é cidadania, Abril são gestos de cidadania, de preocupação com o outro e, portanto, a única forma de mantermos vivos todos os ideários de Abril é, obviamente, cumprir o programa do 25 de Abril, mas é, de certa forma, nós próprios sermos revolução por fora e por dentro, como diz o poeta, Abril de sim e Abril por fora e por dentro. E, portanto, quando fazemos estas iniciativas, estamos a interpelar as pessoas a não serem só o Abril
por fora do que diz respeito a pôr um cravo na labela, mas que nós, nas nossas políticas públicas, possamos cumprir as políticas de Abril, e no fundo sermos coerentes com a Revolução, mas cada cidadão também pode ser um cravo de Abril no sentido de ele próprio contribuir para o ideário de Abril, participando, exigindo, criticando, construindo e, sobretudo, contribuindo para a comunidade e perguntar-se todos os dias se é um cidadão passivo, que se limita a ver televisão e limita-se a ver às vezes notícias falsas, ou se quer ser um cidadão ativo, construtivo e que quer também ser um agente de transformação e de mudança. E Abril deu-nos essa possibilidade de participar de forma infinita, com sede de infinito, como diz o poeta. Esta pergunta liga-se um pouco àquilo que o Presidente acabou de dizer, mas como avalia atualmente o nível de participação dos cidadãos nas reuniões e debates da Assembleia Municipal, incluindo os jovens? Claro. Sim, portanto, o nível de participação é muito baixo. Portanto, apesar das pessoas terem hoje mais acessibilidade e a possibilidade de participar, seja por via digital, seja por via presencial, têm novas tecnologias, têm mais informação do que nunca. Nunca houve tanta informação, nem sempre ela é boa, mas o facto de haver informação também me permite, a mim próprio, desenvolver, de um ponto de vista cognitivo, a mensagem, perceber, fazer alguma recepção crítica, o que é verdadeiro, o que é que não é verdadeiro, pesquisar, ou seja, eu hoje, enquanto cidadão, tenho a liberdade de procurar, de buscar a informação e de me informar e de participar. E aquilo que se verifica é que o cidadão vai muitas vezes para as redes sociais, faz comentários, acho que perde às vezes muito o seu tempo atacando pessoas, atacando situações. Sentado no sofá. Exatamente, sendo um treinador de bancada, porque tal como no jogo de futebol, nós olhamos para o jogo e achávamos que nós podíamos marcar aqueles golos todos e que aquilo é fácil de marcar. Mas tal como na vida e como na cidadania, é muito confortável estar no sofá a achar que fazia melhor do que o outro. Então, se fazia melhor que o outro, porque é que não se candidata, porque é que não participa, porque é que não vem dizer um pouco daquilo que acha? E, portanto, os níveis de participação, sobretudo, não só política, mas de associativismo. Hoje é difícil encontrar uma pessoa para a direção de um lar, para a direção de uma associação social, acabam por ser sempre as mesmas pessoas, seja nas associações culturais, desportivas, sociais, e, portanto, nós precisamos de cidadãos empenhados. Já dizia Mário Soares, a democracia só se renova, só se aprofunda se houver cidadãos empenhados, e precisamos de facto desse empenho e dessa motivação, e portanto eu acho que nós podemos elevar esses níveis e espero que os jovens possam também eles próprios mobilizar-se não só para as questões do clima e do ambiente, que são muito importantes, mas para as questões que têm a ver com a vida política e sobretudo têm a ver com a paz, nos tempos em que vivemos hoje, com centenas de conflitos armados que matam milhares e milhares de pessoas e que 120 milhões estão deslocados por esse mundo fora e mais de 35 milhões pediram asilo político, nós temos a obrigação de não olhar para as guerras e não olhar para as violações de direitos humanos como se fosse algo banal, desvalorizando a própria vida humana. Parece que é uma espécie de estatística, hoje morreram 10 ou 20 feridos ou 30 feridos, e portanto achamos que é tudo muito distante, mas quando se viola um direito humano ele é universal, ele é indivisível, ele não tem fronteiras. E, portanto, gostava muito que os cidadãos em geral se mobilizassem pela paz, pelos direitos humanos, e acho que os jovens em particular podem aqui ter uma grande causa das suas vidas, é, no fundo, estimar bem, honrar bem o legado da liberdade, a liberdade dos direitos humanos e da dignidade humana, porque foi por causa da dignidade humana que Abril se fez. Talvez os jovens e os menos jovens não tenham compreendido ainda que é com a sua participação aqui no poder local que se mudam as coisas e que se muda a vida. Mas, voltando aqui às perguntas que eu já tinha preparadas, que medidas podem ser adotadas para tornar as instituições locais mais próximas dos cidadãos? Os cidadãos estão um bocado afastados desta... Sim, quer dizer, o que nós tentamos, obviamente, é usar todos os meios de comunicação e todas as tecnologias para explicar às pessoas quando é que há reunião de Câmara, quando é que há Assembleia Municipal. Há uma preocupação de chegar às escolas para participarem da Assembleia Municipal Jovem, para participarem num concurso de fotografia escolar e, portanto, acho que um dos meios é nós, sobretudo, divulgarmos o que fazemos e pedir às pessoas e envolver os jovens nessa mesma participação
participação e, sobretudo, torná-los atores. Hoje, quem vai falar na Assembleia Municipal, pela primeira vez, acho eu, é um jovem, é o Presidente da Assembleia Municipal jovem. Portanto, respondendo à sua pergunta, essa é uma forma de envolver, é uma forma de fazer com que eles conheçam o Abril por fora e por dentro e que, no fundo, o jovem fez a sua intervenção, que vai ler, e seguramente ele fez pesquisa, ele foi procurar, ele foi falar com a mãe, ou com os avós, ou com outros familiares. Ou com a inteligência artificial. ou com o IA, mas foi para uma boa causa, e se é para uma boa causa, ainda bem que lhe damos a oportunidade. E, portanto, a forma de fazer as pessoas participar é dar-lhes também espaço de protagonismo, ou seja, há os eleitos locais, que foram eleitos então legitimados pela vontade popular, mas há toda uma comunidade que também pode participar, e se nós envolvermos as pessoas em iniciativas, em ações, em orçamentos participativos, em laboratórios de ideias, portanto, construindo e contribuindo para uma melhoria do Estado e da acessibilidade e da qualidade do serviço público, que é disso também que se trata, seguramente conseguiremos envolver mais as pessoas, mas para isso é preciso, de facto, motivá-las, elas perceberem que o seu contributo fez a diferença. E, portanto, eu acho que o jovem de hoje vai perceber: o meu contributo fez a diferença. Hoje estou aqui a falar entre iguais, não fui eleito para a Assembleia Municipal, mas estou a ser ouvido e tenho o mesmo palco que os eleitos. Eu acho que isso é um sinal que quis dar e que espero que este sinal se possa reproduzir num outro conjunto de iniciativas e que possamos, no fundo, explicar aos cidadãos que a democracia não se constrói só de 4 em 4 anos através do voto. A democracia é muito mais que o voto popular, não é? É participar, é construir e é ser um ator de políticas também. Eu achei muito interessante que aqueles jovens do 4º ano, no final de uma das sessões que a Assembleia abriu aos mais jovens, tivessem referido o problema à saída da escola, e ficou logo ali a promessa, espero que nesta altura já esteja concretizada, de arranjar o recreio e a saída da escola, porque aí os jovens vão perceber que vale a pena intervir e vale a pena participar. Como disse o atual Presidente da República, António José Seguro, no caso do cargo dele, o mais importante é a palavra do Presidente, a palavra do Presidente no momento certo. E eu digo que nas autarquias locais é a palavra e a seguir a ação, consequente, porque é poder executivo e é poder de proximidade. E, portanto, eu julgo que os Presidentes de Câmara e os Presidentes de Junta que têm a renovação do voto das pessoas são aqueles que conseguem juntar a palavra à ação consequente. E quando isso acontece, ganham coerência, ganham credibilidade e a política, em geral, reforça-se também. Quando faltamos à palavra, quando não conseguimos cumprir, às vezes, motivos alheios à nossa vontade, mas é preciso explicar e comunicar. Não consegui fazer nesta data, talvez daqui a um ano, talvez daqui a 6 meses, porque tinha este parceiro, aquele parceiro falhou. Portanto, é muito importante. Estou à espera do Tribunal de Contas. Isso é muito importante. Também temos humildade de reconhecer que não cumprimos, mas que queremos cumprir, e tínhamos essa vontade. E a política também é humildade democrática de pedir desculpa ou lamentar quando não cumprimos as expectativas que foram criadas. E exatamente, é feita de homens e mulheres que erram, mas é sobretudo do erro que depois se consegue muitas vezes o acerto. Ok, muito obrigado. Obrigada a ele.